Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com o tema A Festa das Primícias e a Esperança da Ressurreição. Já que hoje é o dia da ressurreição, precisamos entender a origem dessa festa. E também, vamos entender algumas coisas básicas sobre a Festa das Primícias, sobre quais eram os regulamentos para o culto dessa festa no Antigo Testamento. Por que Jesus ressuscitou no domingo na época do Novo Testamento? Qual profecia do Antigo Testamento foi cumprida com a ressurreição de Jesus? Eu creio que precisamos entender todos esses assuntos, já que somos o povo das festas. Antes de tudo, vamos ver a origem desta festa. Cerca de 3.500 anos atrás, os israelitas guardaram a Páscoa e foram libertados da escravidão no Egito. Depois de serem libertados, eles se reuniram em Ramsés, no dia da festa dos pães asmos, um dia após a Páscoa, e partiram. Então Faraó, o rei do Egito, de repente mudou de ideia e ordenou que os israelitas voltassem. Na noite da Páscoa, ele compreendeu que ele foi punido por Deus e até perdeu o seu primogênito. Estando com medo de Deus, ele deixou os israelitas irem. Porém, o povo questionou: "Nós temos tantas coisas para construir. Mas agora que você deixou os israelitas irem, onde vamos conseguir a mão de obra para fazer todo esse trabalho?" Quando ele ouviu isso, mudou de ideia. Ele deu a ordem de trazer todos os israelitas de volta. Ele começou a perseguir os israelitas, acompanhado por seus carros e oficiais. Porém, mesmo durante esse sofrimento, os israelitas superaram a perseguição e atravessaram o Mar Vermelho em segurança. Quando os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, Deus fez as águas voltarem sobre o exército egípcio. Foi assim que os israelitas foram em segurança para o outro lado do Mar Vermelho. Em um dia como o de hoje, nessa época, que os israelitas foram para o outro lado do Mar Vermelho, ao amanhecer. Esse foi o dia da ressurreição, a festa das primícias no Antigo Testamento. Podemos ver no Antigo Testamento como eles foram para o outro lado do Mar Vermelho ao amanhecer, no 22º dia do primeiro mês do calendário sagrado. Na época do Antigo Testamento, Deus escolheu esse dia como a festa das primícias e fez um regulamento de oferecer um molho com os primeiros grãos e o mover a Deus. Hoje, porque o dia da ressurreição é guardado no domingo, Deus já estabeleceu o dia da semana para que a festa das primícias fosse guardada no domingo, na época do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a ressurreição de Jesus não aconteceu em um domingo aleatório. E sim, já estava profetizado no Antigo Testamento para acontecer naquele domingo. Para cumprir essa profecia, Jesus ressuscitou no domingo bem cedo, como as primícias dos que dormem. Já que as pessoas do mundo não sabem o significado do dia da ressurreição, nem sobre qualquer outra festa, elas não podem discernir entre a sombra e a sua realidade. Porém, eu creio que nós, o povo celestial, que guardamos a festa, devemos entender isso. Agora, vamos tomar um tempo para estudar sobre isso na Bíblia e confirmá-lo. Vamos ver no livro do Êxodo, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 1. Está escrito: "Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele, vos acampareis junto ao mar. Então, Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram." Este é o relato de como 600.000 homens israelitas acamparam defronte de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon, junto ao mar.
No versículo 5, podemos ver que alguns oficiais disseram a Faraó: devíamos ter deixado os israelitas irem? E no versículo 6, podemos ver que o Faraó levou 600 carros para perseguir os israelitas e trazê-los de volta. Vamos ler o versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco. Essa é a cena onde Deus dividiu o Mar Vermelho e guiou os israelitas a atravessar o Mar Vermelho em segurança. Vamos para o versículo 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E, voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel, naquele dia, da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Em que momento do dia os israelitas atravessaram o Mar Vermelho em segurança e os egípcios foram mortos no mar? Isso aconteceu de manhã. Isso aconteceu no 22º dia do primeiro mês do calendário sagrado, que era um domingo de acordo com o calendário de hoje. Isso é parte dos eventos que aconteceram quando eles escaparam do Egito. A maneira como tudo isso aconteceu, de manhã, num domingo, era uma sombra. Quando prestamos atenção na sombra, podemos entender facilmente como essa profecia foi cumprida. Vamos confirmar como, de fato, Jesus ressuscitou dos mortos, de acordo com essa mesma profecia, indo para o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 1. O versículo 1 diz: mas, no primeiro dia da semana, por volta de qual horário do primeiro dia? Alta madrugada. Quando os israelitas atravessaram o Mar Vermelho? Era de manhã bem cedo, no primeiro dia da semana, que era o 22º dia do primeiro mês pelo calendário sagrado. Naquela época, os dias eram nomeados como o primeiro dia, segundo dia e assim por diante. Por isso era o primeiro dia de manhã quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Era o momento em que o exército egípcio seguiu os israelitas e, consequentemente, foram cobertos pela água. Foi assim que os israelitas foram salvos no Mar Vermelho. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. Então, se lembraram das suas palavras, e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Aqui podemos ver a descrição da ressurreição de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Podemos ver que a obra feita no Antigo Testamento estava toda refletida na obra de Jesus Cristo no Novo Testamento. Assim como os israelitas atravessaram o Mar Vermelho de manhã, no primeiro dia, Jesus ressuscitou de manhã, no primeiro dia.
Isso é porque, no Antigo Testamento, Deus estabeleceu um regulamento para apresentar a oferta da festa das primícias no primeiro dia da semana. Agora, vamos ver o regulamento do Antigo Testamento e o regulamento do Novo Testamento, para entender a ressurreição de Jesus Cristo dos que dormiam. Vamos ver no livro de Levítico, capítulo 23. Capítulo 23, versículo 9. Está escrito: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá um molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Quando? No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Qual é o dia imediato ao sábado? É o primeiro dia da semana. Já que o sábado é o sétimo dia, o dia seguinte, depois do sétimo dia, deve ser o primeiro dia. Já que a obra de Moisés era uma profecia sobre a obra de Jesus Cristo, podemos confirmar que já havia sido profetizado que Jesus Cristo ressuscitaria dos mortos como as primícias no domingo, o primeiro dia da semana. Portanto, quando deve ser movida a oferta da festa das primícias para que seja aceita por Deus? Isso deve ser feito no dia imediato ao sábado. Essa era a data estabelecida para a festa. Isso não aconteceu aleatoriamente no Novo Testamento, mas já havia sido estabelecido na época do Antigo Testamento. E a profecia foi cumprida nesse dia da semana, no Novo Testamento. Porém, as pessoas dizem, no Antigo Testamento, o sábado foi guardado, mas, no Novo Testamento é mudado para o culto dominical, porque o dia da ressurreição de Jesus é mais importante. É assim que elas mentem. Porém, a oferta da festa das primícias foi apresentada a Deus no primeiro dia da semana no Antigo Testamento. Esse é o significado contido na festa das primícias. A festa das primícias é o dia da ressurreição no Novo Testamento. O dia da ressurreição sempre foi guardado no domingo, o dia imediato ao sábado, todos os anos desde a época de Moisés, 3.500 anos atrás, até a época de Jesus. Vamos continuar com o versículo 12. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Quando devemos oferecer a oferta da festa das primícias? Havia um regulamento de movê-la diante de Deus no dia imediato ao sábado para ser aceita. Como eles ofereciam um molho dos primeiros grãos que colhiam, a festa era chamada de Festa das Primícias. Jesus Cristo cumpriu a profecia de oferecer as primícias, que foram movidas diante de Deus, no dia imediato ao sábado, no livro de Levítico, capítulo 23. Vamos encontrar a resposta na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Está escrito: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? Aqui explica a ressurreição de Jesus Cristo. Vamos ver o versículo 16. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. O que ele se tornou? Sendo ele as primícias dos que dormem. Podemos dizer que está escrito que Jesus ressuscitou como as primícias, que é o mesmo termo usado
no livro do Êxodo. Portanto, isso significa que ele se tornou a oferta das primícias. Quem fez isso? Jesus fez isso. A Bíblia disse: movam o olho das primícias diante de Deus para que seja aceito. Em qual dia? No dia imediato ao sábado. Já que o sábado é o 7º dia, qual é o dia seguinte? É o 1º dia. Eles tiveram que movê-lo diante de Deus no 1º dia para que pudesse ser aceito. Já que Jesus Cristo se tornou a oferta da festa das primícias, ele teve que ressuscitar dos mortos no domingo, o 1º dia. Por toda a Bíblia, há vários versículos impares conectados uns com os outros. Porém, aqueles que não entendem as festas, sequer sabem por que Jesus ressuscitou no domingo. É por isso que eles enganam as pessoas dizendo: nós temos que guardar o culto no domingo, porque Jesus ressuscitou nesse dia. Assim, ele é mais importante que o sábado. O Pai e a Mãe Celestiais nos chamaram para Sião, onde as festas são celebradas, e nos fazem entender a festa das primícias. Não é assim que podemos entender por que Jesus teve que ressuscitar no domingo? Jesus é a realidade da oferta da festa das primícias. Já que ele tinha que cumprir a sombra, ou seja, a profecia, ele tinha que ressuscitar dos mortos no 1º dia, o dia imediato ao sábado. Por isso, a Bíblia nos ensina que ele se tornou as primícias daqueles que dormem. Vamos agora tomar algum tempo para estudar a palavra de Deus sobre a ressurreição, indo para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso é um tempo que Deus preparou para nós. Os mortos em Cristo ressuscitarão e serão vestidos de corpos espirituais celestiais. E nós, que permanecermos vivos, também seremos transformados e vestidos de corpos espirituais, para subir ao eterno reino de Deus, para desfrutar da vida eterna e das bênçãos para sempre. Essa era a esperança que os santos da igreja primitiva tinham. Nós também temos a mesma esperança hoje. É claro, há a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Portanto, não é necessário que todos nós participemos na ressurreição dos justos? Vamos descobrir o que a Bíblia diz na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4. No versículo 13, está escrito: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Esse momento glorioso não virá mais cedo ou mais tarde, com certeza. No dia em que Deus vier a esta terra para levar a nós, seus filhos, aqueles que recebem Cristo enquanto estão vivos serão transformados, e aqueles que receberam Cristo depois de morrer serão abençoados com a ressurreição e vestidos do corpo espiritual. Portanto, a ressurreição é o que nos dá esperança, que é uma parte essencial de nossa fé. As pessoas no mundo pensam que tudo termina quando morremos. Mas, existe o fim do mundo espiritual? Quando alguém morre, isso não é o fim, mas outro começo espera por ele. Porém, para aqueles que participarão na ressurreição dos ímpios,
O eterno sofrimento no eterno inferno começa desse momento em diante. Também não está escrito que aqueles que participam na ressurreição dos justos desfrutarão da vida eterna e da alegria junto com Cristo no eterno paraíso do céu? Portanto, devemos nos dedicar para estudar a palavra de Deus e glorificar a Deus ao viver uma vida mais justa, piedosa e santa, em obediência à palavra de Deus pelo resto de nossas vidas. Agora, vamos ver algumas das coisas que aconteceram no dia da ressurreição no Novo Testamento. Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Capítulo 24, versículo 13, está escrito: naquele mesmo dia, dois deles. O mesmo dia é o dia da ressurreição, o dia em que Jesus Cristo ressuscitou. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. No dia em que Jesus ressuscitou, muitas coisas incríveis aconteceram. Enquanto os dois discípulos estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, eles conversaram com Jesus. Embora Jesus estivesse ao lado deles, eles não o reconheceram. Vamos para o versículo 17. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. No dia em que Jesus Cristo ressuscitou, ele apareceu aos dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Aqui um evento incrível aconteceu. Ele abriu seus olhos espirituais ao partir o pão do dia da ressurreição. Vamos ler o versículo 31 de novo. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Isso aconteceu no dia da ressurreição, há 2000 anos. Para restaurar todas as verdades da nova aliança, de acordo com os ensinamentos de Deus, como visto na igreja primitiva, o Pai apareceu na época atual, uma segunda vez com a Mãe. Ele nos deu o pão do dia da ressurreição, assim como ele fez há 2000 anos. Está escrito:
quando ele o partiu e deu a eles, seus olhos abriram e eles o reconheceram. O dia da ressurreição foi chamado de Festa das Primícias no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus Cristo cumpriu a profecia da Festa das Primícias, ao ser o primeiro a ressuscitar dos mortos. Ele se tornou as primícias dos que dormem. Através do Antigo Testamento e do Novo Testamento, podemos entender que Jesus se tornou a oferta da Festa das Primícias e cumpriu a sua profecia. Podemos ver que já foi testificado no Antigo Testamento que tudo isso aconteceria no domingo, assim como a Festa das Primícias sempre foi guardada em um domingo. Ela não poderia ser comemorada em qualquer outro dia. Já foi estabelecida para ser guardada no dia imediato ao sábado, até no Antigo Testamento. Portanto, o dia da ressurreição não era uma nova festa estabelecida no Novo Testamento. Mas, na verdade, ela sempre foi guardada no domingo no Antigo Testamento. Quanto à festa semanal do sábado, também era celebrada naquela época. Quanto às festas anuais, Deus ordenou que a festa das primícias fosse no domingo, e foi estabelecida assim há 3.500 anos. Porém, as falsas igrejas mantêm para justificar o culto dominical. Não deveríamos todos já saber isso? O que acontece com o povo de Deus por causa da falta de conhecimento? Já que a Bíblia diz que todos serão destruídos, precisamos ensinar às pessoas que é uma mentira. Precisamos dizer a elas que Jesus Cristo se tornou a oferta da festa das primícias, que foi estabelecida para ser guardada no domingo, desde a época de Moisés. Precisamos dizer a elas corretamente que Jesus ressuscitou dos que dormem no domingo, por causa da profecia da festa das primícias. Fazendo isso, devemos ajudá-las a abrir seus olhos espirituais e guiá-las a reconhecer corretamente o Pai Celestial e a Mãe Celestial. O povo do mundo não tem um futuro, mas nós temos um futuro brilhante. A ressurreição dos ímpios está reservada para as pessoas do mundo, mas a ressurreição dos justos é reservada para o povo de Sião. Na manhã da ressurreição, encontraremos os apóstolos Paulo e Pedro, que nós ansiamos ver. Vocês podem se perguntar como João se parece. Nós encontraremos João também. Nós também encontraremos o nosso Pai, que virá para nos levar para a manhã da ressurreição. Nós até poderemos ver a aparência gloriosa original da Mãe Celestial, que ela tem no céu. Imaginando como será, quando nos tornarmos completos, vamos viver não de acordo com as nossas vidas temporárias na Terra. E sim, neste ano, vamos correr com diligência, pensando nas bênçãos que receberemos no céu. Não vamos limitar o significado do dia da ressurreição para apenas o dia em que Jesus ressuscitou há 2000 anos. E sim, vamos gravar em nosso coração a ressurreição da fé que os apóstolos guardaram há 2000 anos. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.